Eu venho aqui nessa quinta-feira ao plenário do Senado, até porque a Comissão de Assuntos Econômicos hoje é uma comissão, como sempre o foi, mas especialmente nesses últimos tempos, talvez o foro mais adequado para a discussão dessa pauta econômica do governo, absolutamente fundamental para o progresso do Brasil, para a competitividade brasileira e para o crescimento do nosso país. Essa semana completamos aí um processo de votação difícil, polêmico, que foi o projeto de resolução 72. Sei que alguns estados, como Santa Catarina, Espírito Santo, Goiás, vão sofrer com isso. Mas, ao mesmo tempo, vejo uma iniciativa positiva do ministro Guido Mantega no sentido de promover as compensações necessárias, que, se bem administradas pelos governadores, os portos de Santa Catarina e de Espírito Santo continuarão sendo competitivos e portos importantes dentro da logística do país. No processo de comercialização de produtos, seja de produtos exportados ou produtos importados. Mas para o Brasil foi muito importante a aprovação pelo Senado Federal do projeto de resolução 72, porque cria as condições necessárias para que as empresas brasileiras tenham condição de competir com os importados. Com os incentivos adotados, era uma concorrência absolutamente desequilibrada, prejudicando quem está aqui, quem gera emprego aqui, quem investe aqui, quem gera renda e sempre acreditou no Brasil. O meu Mato Grosso do Sul, existia inclusive um dos artigos, senador e presidente Pedro Simão, que falava sobre o gás natural boliviano. E a sensatez e a lucidez das discussões nos levaram a retirar esse artigo, porque ele não tinha nenhuma legitimidade e muito menos era constitucional. E com isso nós preservamos os recursos do ICMS do gás natural boliviano, que hoje representam 25% da arrecadação do nosso Estado. O gás natural fazendo o seu papel na geração de energia, no comércio, na indústria e agora na produção de fertilizantes, a partir do etano, do propano, dos gases nobres que vêm no gás da Bolívia, que é basicamente metano, que é o mais pobre deles, mas o etano e o propano propiciando em Três Lagoas a produção de amônia e ureia, fundamental, uma vez que o Brasil é dependente de insumos para a agricultura. E, senhor presidente, é evidente, alguns setores do meu estado podem ter sofrido alguma coisa, eventualmente algumas indústrias na região do Bolsão, lá do meu estado, mas nós não fazemos omelete sem quebrar ovo, senador Ginhagera. E se pode haver alguns prejuízos com indústrias que importavam, por exemplo, aço, e que agora vão ter que comprar o aço aqui no Brasil, isso é absolutamente, isso que aconteceu, e eventualmente até em outros setores industriais, é absolutamente natural. Essa medida que nós tomamos, ela traz consequências pontuais e tópicas, mas absolutamente administráveis. Porque, acima de tudo, o projeto de resolução 72, ele ajuda o Brasil. Inegavelmente, tanto é que a votação do projeto de resolução ela foi absolutamente inquestionável. Foram 56 votos a favor. E, senhor presidente, agora nós temos novos desafios. Nós temos aí o e-commerce, brilhantemente relatado pelo senador Renan Calheiros na Comissão de Constituição e Justiça. Faremos agora uma discussão de mérito na Comissão de Assuntos Econômicos para que essa PEC venha ao plenário do Senado. Meu caro senador Pedro Simão, meu caro senador Renan,
O comércio eletrônico cresce em média 25% ao ano. Só no ano passado movimentou no Brasil 20 bilhões de reais. Alguns estados vão ser prejudicados? Serão, mas não são perdas. Eles vão deixar de ganhar aquilo que merecidamente os outros estados precisam efetivamente receber, porque os compradores estão em outros estados, que não recolhem absolutamente nada de ICMS em função dessas compras pela internet. Então, esse é um desafio importante, uma pauta econômica fundamental. E depois, a discussão da indexação das dívidas. E, importante, meu caro senador Pedro Simão, nós não podemos esquecer do percentual da receita, que tem que ser trazido para esse debate. Senador Renan, existem estados que estão recolhendo 15% das receitas. E os governadores estão se articulando para trazer uma proposta para que eles venham a recolher 9% da receita. Porque essa diferença vai ser aplicada em educação, em saúde, em segurança pública, em infraestrutura, que os estados precisam. E é importante registrar também o indexador. Meu estado, senador Pedro Simão, ele devia, senador Renan, senador Ginhagel, ele devia 2 bilhões e 200. 2 bilhões e 200. Pagou, depois do acordo, 5 bilhões e 400. E deve 7 bilhões e 200. Então, é uma dívida simplesmente impagável e nós, o Senado Federal, que é a Casa da Federação, sem dúvida nenhuma, precisa fazer esse debate e fazer essa discussão. Portanto, senhor presidente, eu queria fazer essa observação que é um pouco... são temas aí que o Senado tem discutido intensamente e eu, como presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, não poderia deixar de registrar essa pauta. Mas, de certa maneira, imitando Vossa Excelência, fazendo um resumo de outros fatos aqui ocorridos ao longo dessa semana, eu gostaria de registrar a votação do Código Florestal na Câmara dos Deputados. Nós fizemos um esforço intenso aqui no Senado Federal, discutindo democraticamente em inúmeras audiências públicas o texto do Código Florestal. Uma discussão onde todo mundo cedeu. E importante, senador Pedro Simão, se os ambientalistas não ficaram satisfeitos e nem os ruralistas, é sinal que nós conseguimos fazer um texto equilibrado. Se não foi o melhor, um texto razoável. E eu não tenho dúvida, Vossa Excelência foi muito claro aqui, a presidenta Dilma vai vetar esses pontos que foram modificados. Eu não tenho dúvida nenhuma, e o próprio veto vai refletir muito positivamente na Rio+20, que vai acontecer agora no mês de junho. Essa era uma peça que nós gastamos muito tempo, gastamos a nossa cultura, a nossa experiência, democraticamente discutidas, os principais aspectos e um trabalho excepcional de vários senadores. Eu cito aqui o senador Luiz Henrique, eu cito aqui o senador Jorge Viana e todas as comissões que debateram esse assunto. Lamentavelmente, não tivemos um final feliz ontem. E a presidenta Dilma, sem dúvida nenhuma, vai vetar as mudanças que ocorreram ontem na Câmara dos Deputados. Se alguém tinha intenção de constranger o governo, eu acho que o governo vai sair melhor do que entrou nesse debate em função dos vetos. E, senhor presidente, eu também não poderia deixar de registrar aqui, e eu comecei... e isso aqui foi amplamente debatido, colocar um questionamento, que é outro tema importante também, que são os royalties de petróleo. Foi discutido aqui intensivamente no Senado, foi discutido agora, tem sido discutido agora. Senador Darcísio Amaral. Senador Paulo Paim. Eu, com uma certa emoção, não nego, faço uma parte de Vossa Excelência. O grande Spike Lee, que veio ao Brasil... gravar com o presidente Lula, gravar com a presidenta Dilma,
gravar com o Nilmário e, por sorte na vida, e não pela competência, mas pela nossa caminhada, como sendo senador Renan, senador Jim, o único senador negro, ele também me deu a honra de vir gravar comigo para que eu fale um pouco da caminhada do povo negro aqui no Brasil. Eu fiz questão de quebrar o protocolo, disse a ele que aqui só entram de terno e gravata, mas que ele entraria com a sua camisa, que ele fala que é o instrumento de trabalho dele. Quero só fazer essa parte, fazer esse registro. O senador Simon, que fez um discurso belíssimo na tribuna, que está presidindo agora, defendendo também as cotas. Todos aqui, meu querido Spaquili, todos aqui defendem a política de cotas, todos os senadores que estão no plenário nesse momento defendem. Ele acompanhou o julgamento no Supremo, vai fazer a gravação e, claro, que eu acho que esse momento ajuda também o senador Renan, senador Simão, Jim, senador Delcídio, para que a Casa também vote, né, transformando em lei definitivamente aquele projeto que está lá na CCJ. Era isso. Obrigado a todos. E permito que eu dê uma salva de palmas para ele, porque ele foi decisivo no Supremo pela decisão tomada. Muito obrigado, senador Paulo Paim, ao diretor Spike Lee também. Nós que acompanhamos tudo aquilo que o diretor Spike Lee produziu ao longo da sua profissão, da sua história, o filme absolutamente inesquecível Malcolm X, com uma interpretação extraordinária de Denzel Washington, um filme absolutamente histórico que eu não podia deixar de registrar aqui e parabenizar o nosso ídolo Spike Lee. E, senhor presidente, voltando aqui ao meu discurso, gostaria que Vossa Excelência relevasse um pouquinho o tempo. Eu gostaria de fazer aqui um registro sobre os royalties de petróleo. Nós aqui fizemos grandes debates, Vossa Excelência foi protagonista nessa discussão. E hoje esse projeto está lá na Câmara. Meu caro senador Pedro Simon, eu vejo com muitas preocupações a aprovação dos royalties aqui. Os estados querem, os municípios querem, mas eu gostaria de registrar, senhor presidente, que eu vejo algumas dificuldades. Nós aprovamos, quando aprovamos aqui a legislação do pré-sal, nós obrigamos que a Petrobras fosse operadora exclusiva dos campos do pré-sal. Enquanto os royalties não se definirem, nós precisamos aguardar essa definição para fazer os leilões do pré-sal. Eu pergunto, se a Petrobras obrigatoriamente tem que entrar com 30%, será que nós teremos recursos suficientes para fazer frente a esses desafios? Uma vez que a Petrobras já chegou no limite do seu endividamento, e agora, para garantir investimentos, precisa de caixa, e para ter caixa, muito possivelmente nós vamos ter que nos defrontar com eventual aumento de combustíveis, porque ela está importando gasolina a $120 e vendendo gasolina aqui a $80 o barril. Portanto, são questões que me preocupam, até porque todos os estados e os municípios têm interesse na aprovação desses royalties, porque, como Vossa Excelência mesmo disse várias vezes, essa é uma riqueza do Brasil, não é uma riqueza só do litoral brasileiro, dos estados onde estão localizados os principais campos de produção de petróleo e gás natural. E, senhor presidente, para encerrar, eu gostaria de fazer mais 3 comentários novamente, voltando para a área econômica. Primeiro, registrar esse fato absolutamente alvissareiro, que é a redução dos juros dos bancos. Uma vitória incontestável da presidenta Dilma. E nós, gradativamente, estamos saindo desse pesadelo de campeão de juros no mundo. Foi um grande avanço nas taxas cobradas pelos bancos,
Mas acho que a presidenta Dilma precisa olhar agora os cartões de crédito também. Reduzir as taxas de juros dos cartões de crédito. Hoje, se alguém, presidente, não pagar de imediato à vista o seu cartão de crédito, é inacreditável como é que isso vira uma bola de neve e o cartão de crédito fica impagável. 9%, 10%, 12%. É uma diversidade de correções que inviabilizam aquela pessoa que utiliza o cartão de crédito. E nem todo mundo tem condição de pagar.